Hoje eu vou trazer mais uma ferramenta do Ho'oponopono, que é a ferramenta Ice Blue. Se você se interessa por esse tema, então vem comigo. Esse tema foi sugestão de uma inscrita aqui do canal, a Carol, que escreveu lá no Telegram para mim o seguinte: faz um vídeo sobre Ice Blue, por favor, ferramenta do Ho'oponopono. O meu cachorrinho estava desanimado, não queria comer. Acho que estava triste porque briguei quando fez arte. Cheguei perto dele, agradei falando Ice Blue. De repente, ele deu uma animada, voltou a comer e a brincar novamente. Então, antes de trazer aqui a explicação da técnica, já trouxe logo um depoimento, que é uma coisa que já ajuda a gente a praticar a técnica mais animada, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui que tem diversas formas da gente praticar o Ho'oponopono. A mais conhecida delas é através das 4 frases: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata ou sou grato. Ou simplesmente te amo, sou grata. Mas essa não é a única forma de praticar. Também tem as orações e as ferramentas do Ho'oponopono. As ferramentas, grande parte delas foram intuídas, foram trazidas pelo Dr. Hew Len, que é quem foi um dos grandes responsáveis aí pela disseminação do Ho'oponopono no mundo. Ele trouxe essas ferramentas muito de forma intuitiva, então muitas delas não têm uma explicação lógica. A gente não precisa ficar racionalizando muito para praticar as ferramentas. Elas são formas simples de praticar o Ho'oponopono para que elas possam nos auxiliar na limpeza. O Dr. Hew Len falava que a gente tem que limpar o tempo inteiro. Então as ferramentas, elas vêm nos auxiliar aí nesse processo de limpeza de uma forma leve e até muitas vezes também divertida. Bom, e vamos relembrar aqui também qual que é o intuito do Ho'oponopono e, consequentemente, das ferramentas. O objetivo do Ho'oponopono e das ferramentas é, na verdade, o mesmo, e das orações também. Que é qual? É limpar o quê? Memórias, tá? Então tem que limpar o dia inteiro o quê que eu falei? Limpar as memórias. Que memórias são essas? São informações que estão na nossa mente, tanto consciente quanto inconsciente. Muitas informações que fazem com que a gente crie a nossa realidade estão na nossa mente inconsciente. Então, o Ho'oponopono a gente pratica para nos ajudar nessa limpeza. O Dr. Hew Len fala que todas as situações negativas, situações ruins que nós manifestamos na nossa vida, são manifestadas pelas memórias. Porque quando a gente pratica o Ho'oponopono, a gente vai limpando essas memórias e o intuito é alcançar a paz, alcançar aquilo que ele chama de estado zero. O estado zero é a ausência de memórias, e quando a gente está nesse estado, a gente consegue um estado de conexão com a fonte criadora, de conexão com o divino, e isso faz com que nós manifestemos coisas melhores, coisas boas na nossa vida. Então é importante lembrar que toda vez que a gente está praticando o Ho'oponopono, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo essa limpeza das memórias, com o intuito de alcançar a paz e de alcançar essa conexão mais pura com a fonte. Tanto as 4 frases do Ho'oponopono, quanto as orações, quanto as ferramentas. E todas as ferramentas, elas servem para a mesma coisa, então você pode usar todas para tudo que você quiser, conforme a sua inspiração, conforme a sua intuição. Isso é o que o Dr. Hew Len orienta. Mas para algumas ferramentas, ele dá algumas recomendações específicas também. Então, umas você vai usar mais para um determinado tipo de coisa, outras você vai usar para outros determinados tipos de coisa, conforme as recomendações dele. Mas isso não impede também você de usar aquela ferramenta que ele está recomendando para determinada coisa, para outras coisas também, tá? Então você já vai entender um pouquinho melhor isso aqui, caso você não esteja entendendo. Agora, na explicação da ferramenta de hoje, que é a Ice Blue. Ice Blue, traduzido para o português, significa azul gelo. E eu vou falar aqui algumas curiosidades para você sobre esse nome, tá? Que eu percebi aí pelos vídeos que eu vi na internet. Muitas pessoas traduzem Ice Blue como gelo azul. Mas, na verdade, se você for pegar a tradução ao pé da letra, no inglês é azul gelo. Por quê? Porque o adjetivo vem antes, né, no inglês. Então, se fosse gelo azul, seria blue ice. Então, como é Ice Blue, então eu entendo que é azul gelo a tradução. Eu sei que quase parece a mesma coisa, fica até um pouquinho confuso, né? Mas azul gelo é uma cor, é uma tonalidade de azul. Já gelo azul é um gelo na cor azul, né? Então são coisas diferentes. Eu até coloquei aqui uma blusa azul, né, em homenagem, que não é azul gelo, mas é uma tonalidade diferente de azul aí. E eu tô falando isso por quê? Porque você pode usar a palavra tanto em inglês
quanto em português. Você pode falar azul gelo se você preferir, ou pode falar Ice Blue. Eu particularmente prefiro falar Ice Blue, porque eu acho mais anatômico, digamos assim, não acho tão anatômico falar azul gelo, acho mais complicado, então prefiro falar Ice Blue. Agora, quanto à questão de falar gelo azul, né, como algumas pessoas falam, será que tá errado? Não sei, né? Eu entendo assim, talvez isso não tenha tanta importância, porque na verdade, quem cria a nossa realidade é a nossa consciência. Então, se eu falar gelo azul ou azul gelo, acreditando que aquilo vai fazer uma limpeza, é como se eu estivesse dando permissão ao divino para fazer a limpeza em mim. Então, eu acredito que das duas formas ela pode funcionar. Por via das dúvidas, eu prefiro fazer como o Dr. Hugh falou, falando Ice Blue, e caso eu queira falar no português, eu prefiro falar azul gelo. Bom, e aí qual que é a recomendação do Dr. Hugh para esta ferramenta, as recomendações específicas? Para aliviar dor e sofrimento, tanto físicas quanto emocionais. Então, por exemplo, se você estiver sentindo uma dor de cabeça, uma dor no joelho, uma dor nas costas, uma dor no corpo, qualquer tipo de dor física, você pode repetir a palavra Ice Blue, Ice Blue, Ice Blue, quantas vezes você quiser. Não tem o número certo de vezes, você pode repetir 3 vezes, uma vez, quantas você quiser. Lembrando que o intuito da ferramenta é trazer paz, é trazer a conexão com o divino. Você está fazendo o que quando você está fazendo isso? Você está limpando em você o que causou aquela dor. Porque lembra, todos os tipos de problemas são causados por memórias. Então, se você tem uma dor, isso não é o seu natural. Se você tem uma dor, é porque você tem memórias. E essas memórias causaram essa dor em você. Então, quando você diz Ice Blue ou azul gelo, você está limpando as memórias que causaram aquela dor. Como consequência, pode ser que aquela dor passe. Ou se você estiver tendo algum tipo de sofrimento também, psicológico, mental, você está passando por uma situação difícil, você está sofrendo com aquilo, você pode também, então, utilizar essa ferramenta dizendo Ice Blue, Ice Blue, Ice Blue, quantas vezes você quiser, ou azul gelo, azul gelo, azul gelo, para você limpar o que em você está causando aquele sofrimento. Vá repetindo a ferramenta até você se sentir mais em paz. Você pode mesclar com as 4 frases, você pode mesclar com outras ferramentas. Fica a seu critério, assim como você também pode utilizar para outras coisas, conforme eu falei, tá? Então, Cris, quer dizer que eu só posso usar para dores físicas ou emocionais? Não, eu posso utilizar também para outras coisas conforme a minha intuição. Outra coisa importante de falar é que as pessoas falam assim, mas por que azul gelo? Mas por que Ice Blue? As pessoas querem entender por quê. Na verdade, as ferramentas do Dr. Hugh elas são muito intuitivas, né? Elas conversam muito com o nosso inconsciente. Então, não é pra gente ficar se perguntando o porquê, como que aquilo acontece. É uma ferramenta assim que se você vai usar, é melhor você confiar que aquilo ali vai fazer a limpeza da memória, certo? Sem ficar racionalizando muito o porquê daquilo. Eu não tenho essa informação do porquê o azul gelo, do porquê o Ice Blue, mas eu simplesmente uso, né, e confio que aquilo ali tá fazendo a limpeza e dá certo. Então, ao dizer essas palavras aí, Ice Blue ou azul gelo, é provável que você se sinta mais calmo, mais calma, mais tranquilo. Talvez você tenha que repetir várias vezes. Talvez em algumas vezes você já se sinta mais calma. Ela tem um efeito, ela tende a ter um efeito aí calmante e anestésico. Você pode praticar dessa forma, como eu falei, somente dizendo as palavras. E tem uma outra forma também de praticar, que eu já vou falar já depois que você deixar o joinha nesse vídeo, se você estiver gostando, por favor. Então, agora que você já deixou o seu joinha lindo e maravilhoso, a outra forma de praticar é você também tocando em uma planta. Quando você toca numa planta e diz Ice Blue ou azul gelo, você está dando permissão para aquela planta fazer o tratamento em você. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que você pode utilizar essa ferramenta, tocando ou não tocando na planta, quando você for receber um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento médico ou vai fazer, então repete Ice Blue ou azul gelo antes de receber o tratamento ou depois, ou os dois, tá bom? Para você potencializar ali os efeitos daquele tratamento, se for tomar alguma medicação, alguma injeção, qualquer coisa do gênero. E voltando aqui à explicação da planta, quando você toca na plantinha e fala Ice Blue ou azul gelo, você está permitindo que a planta faça um tratamento em você.
Não é segredo para ninguém que as plantas têm propriedades medicinais, energéticas. Então, você vai poder usufruir aí desses benefícios que a planta pode trazer para você, tocando nela simplesmente e dizendo Ice Blue quantas vezes você quiser. Como eu disse, é qualquer plantinha, você não precisa procurar uma planta específica. Exemplo, eu tô com dor de estômago, vou procurar a planta que é bom para dor de estômago. Não, não precisa. Pode ser qualquer planta e ela vai fazer um tratamento energético ali em você. É óbvio que o tratamento da planta não substitui o tratamento convencional da medicina. É muito importante, se você já está com alguma doença, algum tipo de problema que já veio para a matéria, está fazendo algum tratamento médico, é importante que você não pare sem o consentimento do seu médico, por favor. É importante continuar com os remédios físicos, sim, porque já está no estágio mais avançado quando a gente chega nesse ponto, então é preciso continuar com a medicação. Mas a gente pode fazer isso no dia a dia de forma preventiva ou de forma a nos auxiliar no tratamento convencional. O Dr. Hewlett falava que enquanto ele caminhava, ele ia tocando nas plantas, né, muitas vezes, e dizendo Ice Blue. Eu também gosto de fazer isso, às vezes eu tô caminhando num espaço que tem árvores, eu gosto de ir tocando ali nas folhas e falando Ice Blue. A gente faz isso de forma preventiva, mesmo que você não tenha nenhum tipo de problema, situação, dor, sofrimento, você pode fazer sempre a limpeza de memórias, porque quando você faz de forma preventiva, é ainda melhor, porque você vai prevenir que aquele problema venha para a matéria, que tudo que é manifestado está dentro de nós. Então, se eu limpo em mim aquilo que poderia manifestar um possível problema, aquele problema já não vai vir, né? Então, é muito bom aí você incorporar essa ferramenta, essa prática no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai te trazer muitos benefícios. E como eu falei, você pode usar também para outras coisas, pode intercalar com outras ferramentas, com as 4 frases. Não precisa falar, agora só estou usando essa, vou só usar essa, tá? E como eu falei de usar de outras formas também, que o próprio Dr. Hewlett falava, né? Eu vi um vídeo dele falando para você falar esse pro celular, porque ele diz assim que o uso do celular pode nos trazer também malefícios a longo prazo. Então é bom a gente pedir para o celular fazer a limpeza enquanto a gente usa ele, para que ele não nos traga esses malefícios, para cortar esses efeitos nocivos, digamos assim. Então eu posso usar essa ferramenta também para isso, né? Posso dizer Ice Blue pro meu celular quando eu for usar ele, para que não tenha aí esses efeitos negativos. Bom, então essa foi a ferramenta que eu trouxe hoje para vocês aqui. Já fazia um tempinho que eu não trazia ferramentas do Ho'oponopono, não é verdade? E se você quer saber mais sobre o Ho'oponopono e sobre mais ferramentas, eu já tenho vários vídeos aqui no canal, viu? Eu vou deixar aqui em algum lugar na tela uma playlist do Ho'oponopono para você clicar agora que está acabando esse vídeo. Mas antes de clicar, se você não está inscrito ou inscrita no canal ainda, aproveita, se inscreve e aperta o sininho para você receber as novidades que eu sempre estou postando por aqui. E se você já é aqui do canal ou não é ainda, também me conta aqui nos comentários. Já conhecia essa ferramenta? Já praticava? Se não conhecia, vai praticar? Eu vou adorar saber. Um abraço e eu vejo você lá no próximo vídeo.